Olá a todos, Equilibriums! Então, pessoal, uma amiga nossa que está participando aqui do grupo fez uma pergunta que a gente achou que poderia ser de interesse também de outras pessoas. E a pergunta é: como foi a nossa transição, né, para essa nossa alimentação, para o vegetarianismo, para o veganismo e depois, por último, para essa alimentação Equilibrium, fora, sem amidos e como vocês já sabem. Então vamos explicar direitinho. Sim, então na verdade primeiro precisa falar que cada um tem o método dele, cada um, né, sente o chamado. Não estamos aqui para falar, você tem que fazer isso, né, para impor regras, totalmente. Cada um tem que sentir, eu acho, exatamente, o seu corpo, né? Na verdade, no meu caso não foi o meu corpo, né, no meu caso pessoal. Agora eu vou explicar rapidinho o que foi. Eu sempre tive um medo danado da morte, um medo danado das doenças. Eu sempre fui bastante fraco de saúde. Quando eu cheguei nos meus 34, a gente estava morando no Rio, eu senti que, tipo, eu tava com medo de pegar câncer, né? Eu nem falei, nem tinha falado pra Diana, a gente já tava junto há alguns anos, mas eu tava assim. Aí um dia aconteceu que eu comecei a assistir um documentário italiano que chama Le Iene, programa televisivo que vai vasculhando, que vai atrás de algumas coisas, de alguns eventos, de algumas situações bem diferentes, né? Aqui tem um programa parecido, se chama Custe o que Custar. Mas, enfim, na Itália foi um programa muito forte. E incrivelmente eu fui atrás desse Le Iene, que falava exatamente de alguns pacientes de um tal Frei Romano Zago que se curaram de câncer exclusivamente com terapia natural, mudando a própria alimentação. Eu assisti todo esse documentário de mais de uma hora. Eu fiquei chocado. Muitos casos, né, lá com o Frei Romano Zago, inclusive um brasileiro morando na Itália, que foi totalmente descreditado, né? Falaram que ele é um pilantra, um picareta e tudo, mas ele tem 100% de sucesso na cura, né, de câncer e doenças terminais, exatamente igual a Elisa. Não sabia nem que existia a Elisa, tá? Estamos falando de 8 anos atrás. Eu comecei, naquele dia que eu fui assistindo isso, eu comecei a falar, né? A primeira reação não, impossível, é mesmo isso? Tipo, como pode? Só tirando a carne, tirando derivados animais, tirando peixe, tirando todos os negócios que, na verdade, na época já falava dos amidos, mas não de forma muito clara. Como pode curar uma doença? Mas, cara, tem um monte de gente que eles entrevistaram. Alguns não quiseram prestar entrevista, mas outros foram lá atrás das clínicas, das doutoras. Muitos bateram a porta na cara das pessoas, né? Do pessoal do documentário. Enfim, aí eu falei, caramba, será que a carne faz tão mal mesmo? A gente comia bastante carne, né? Eu sempre me sentia mal. E aí eu fui começar a procurar, eu fiquei 10, 12 horas na frente do computador, realmente procurando tudo o que tinha. Aí eu comecei a entrar em contato com o Dr. Greger, do How Not to Die, já tinha The China Study, aí eu comecei a ler trechos do livro do China Study. Eu fiquei tão chocado que eu, na hora, né, uma hora levantei e eu falei para Diana, aqui em casa nunca mais vai entrar um pedaço de carne. Então eu fui radical. Aí a resposta da Diana foi bem curiosa, porque ela disse, tudo bem. Tipo, sem nem, né, questionando, não, nada. Ele falou simplesmente, não, daqui em diante, eu tava cozinhando, agora em diante não entra mais carne em casa. Eu falei, tá. Acho que foi uma resposta mecânica. E, incrivelmente, desde esse dia, eu não tive mais vontade. A gente não passou vontade de comer nunca carne mais. vermelha. Continuamos comendo peixe por um tempo. Continuamos durante um tempinho comendo peixe. Porque a gente gostava muito do japonês, que vai ser a mesma questão de todos. Menos um ano. Um ano comendo peixe. De vez em quando, sushi. De vez em quando. Tipo, reduziu muito. Mesmo porque esse foi o meu chamado. É um chamado de elevação espiritual. Não é um chamado só de saúde, tá?
entrou como saúde, mas elevou tudo. Porque quando você começa a consertar o seu bioenergético, a sua frequência, começa a entrar tudo. Você vai abrir uma porta e se você consente, se você permite ao universo te levar, ele vai te levar para o seu propósito, para a sua elevação espiritual. E o ano seguinte paramos de comer peixe mesmo, tipo de vez também, né? E o meu amigo me apresentou pela primeira vez na minha vida a meditação, foram 7 anos atrás. Fomos meditar com o Dr. Rogué, da Ayurvédica, inclusive começamos essa aproximação para Ayurveda. Começamos a fazer yoga, né? Aí a gente era vegetariano. Então a gente comia ovo, comia queijos, mas peixe e carne nunca mais. Começamos essa dieta vegetariana. Aí eu fui em vários nutricionistas, porque, né, sempre respondendo a pergunta da Carol, eu sou uma pessoa extremamente curiosa e que aprofunda muito a informação. Então eu comprei um monte de livros, estudei muito sobre isso, muito sobre nutrição. Porque eu sei que quando você para de comer uma coisa, o corpo vai ter uma reação. Se você não compensa isso, pode passar mal. Sobretudo porque quando a gente sai do paradigma de comer carne, de comer venenos, né? Mas e começa a comer, você não sabe o que você vai comer. Você vai comer salada, a gente fazia batata assada. Por muito tempo envolvendo a beterraba, os legumes no papel alumínio, jogando no forno. Muita batata, porque a batata não tem valor nutricional nenhum, tem só glicemia altíssima, é um veneno total a batata. Aí muita gente passa mal, ela para de comer carne, para de comer peixe, de forma radical igual a gente fez, mas sem estudar. Aí começa a comer batata frita, começa a comer arroz, que não tem nenhum valor nutricional, só glicemia alta, começa a comer feijão pra caramba, que tem um pouquinho de ferro, 2 proteínas, mas não tem outros valores nutricionais. Tipo, você vai fazer pouca folha, quase nada, não faz um ciclo, né? Então só comer isso, batata todo dia. Outra evolução que a gente fez, porque, na verdade, eu também, o que eu fiz? Eu comecei a estudar, etc, comecei a fazer yoga, né, diário, atividade física, etc. Comecei a sentir mais meu corpo, mais consciência corporal e tudo. Aí eu comecei a sentir que eu não me sentia bem. Aí eu fui em várias nutricionistas. Eu fui em nutricionistas, em endocrinóloga. Eu comecei a entrar lá dentro com nutricionistas foda, que me falavam tudo. Aí eu falava, olha, sabe o que? Eu tô largando os queijos, tô largando o ovo. Ah, mas aí, então eu fui num nutricionista vegan, né? Que todo mundo me falou, como batata doce, como arroz, Beleza, aí eu comecei a fazer isso e tirei os ovos, né? Aí eu fui fazendo essa dieta, né? Comecei a fazer tudo certinho, né? X gramas no almoço, X gramas, né? Cara, eu não me sentia bem, eu era fraco, me dava muito calo de cansaço, nervoso, raiva, né? Tipo, não tinha me curado, entendeu? Eu não estava me sentindo bem. Naquele momento, o meu amigo e irmão Michele, que tá, inclusive é aquele que me apresentou sucos prensados, eu comprei uma máquina para prensa, uma prensa fria, chama Cuvings. Que é diferente da centrífuga, que não é uma centrífuga. Tem a dúvida. A máquina prensada fria, ela tritura o alimento sem esquentar, então ela não sem oxidar, sem esquentar. Assim, então, ela mata meio a comida e não só, você gasta tipo 70, 80% do que você está fazendo. Agora, um slow juicer é fantástico. Eu comprei um Cuvings, aí eu trouxe, começamos a fazer os sucos, começamos a frequentar as feirinhas orgânicas aqui em São Paulo, que tem um monte lá na Ibirapuera. Fomos 3 anos andando todos os sábados lá no Ibirapuera. Aí comecei a explorar novos vegetais, as punk, comecei a explorar, a falar com as pessoas o que tinham a comer e expandimos muito nossa comida, na nossa culinária. Quando você sai do mercado tradicional e você começa a ir nessas feirinhas que tem os produtores, tem os pessoal de dono de restaurante, as velhinhas, os senhorzinhos, eu até ficava estressada, porque uma ida na feirinha durava 4 horas. Ele parava em cada banquinha, perguntava tudo de tudo, falava com as velhinhas, mas como é que você cozinha isso? Como você cozinha aquilo? Mas tá certo. E assim foi, né, abrindo esse leque de opção. Não só, aí agora chegou, né, o Michele, espero que ele esteja assistindo esse vídeo. Aí ele me disse, não, vamos fazer suco prensado frio é foda, meu pai me disse, aí ele, né, tem pessoas que tratam doenças terminais com isso, aí eu liguei isso ao que eu assisti
anos antes, né, quando eu vi esse documentário, eu disse, caramba, será então que realmente a cura está lá? Aí, no entretanto, eu comprei um livro que se chama Vivere a 120 anni, do Panzironi. Viver 120 anos. Que realmente fala como está errado toda a alimentação da gente. E aí que eu comecei a travar contato com o tipo de alimentação sem amido, porque ele fala exatamente da dieta paleo, apesar do Panzironi integrar carne e peixe dentro da dieta dele, coisa na qual não concordo absolutamente, porque ele não fez essa etapa de evolução, tanto que ele tem que suplementar um monte a dieta dele. Ele acertou na mosca o negócio dos amidos e dos carboidratos insulínicos. E aí eu comecei a ler esse livro e disse, caramba, como assim? Eu tô comendo um monte disso. Tô comendo um monte de feijão, um monte de arroz integral, um monte de batata doce, um monte de porcaria. Caralho, que eu não sabia. Tudo, inhame, tudo. Cara, aí na hora, o Jimmy Carrey me disse, inclusive, tem essa mulher que trata câncer, que tratou um amigo meu, tratou outro amigo, etc. Câncer, diabetes, todas as doenças terminais degenerativas, todas as doenças autoimunes, só com suco e um tipo de dieta maluca, que eu quero ir nas consultas. Eu disse, bom, eu vou também imediatamente, porque sempre tem uma forma de melhorar, de se aprimorar. Na época eu tinha uma hérnia incrível, tipo, que me deixou semanas travado. Eu tive que tomar cortisona, porque eu não conseguia mais me levantar. Fora, claramente, uma inflamação crônica que eu tinha, que todo mundo tem. Porque quem come amido tem inflamação. Pra você que você acha, mas eu não tô me sentindo mal, mesmo comendo esse tipo de alimentação. Por que acontece? O nosso corpo tá assim acostumado durante a nossa vida inteira a receber esse tipo de alimento, que ele nem combate mais. Ele aceita e depois... Aí vem um probleminha no futuro, isso. Daqui a uns 20 anos, daqui a uns 30 anos. Vem do intestino. Porque depois que você se limpa, e se a gente estamos nessa alimentação já há um tempo, é quase impossível que a gente pegue um resfriado. Aí eu fui na Elisa, né? Com essa hérnia, tipo, né, dobrado em dois da dor, com raiva, com tudo. Aí eu cheguei lá vegano, né? Porque a gente já tinha parado de comer até queijo. Até ovo, né? Já tipo há um ano, né? Quando achando eu cheguei na Elisa. Estávamos abalando. E lá falando, nossa, minha alimentação é foda, o que a menina vai falar pra mim? Aí ela me disse, cara, tá tudo totalmente errado, olha como você tá, cara. Tipo, a sua energia é ruim, a sua aura é cinza, entendeu? Você tá apagado mesmo, o que você tá comendo, o que você tá fazendo, entendeu? Tipo, e aí ela me disse tudo, né? A consulta com a Elisa é incrível. Eu disse, é a hérnia, ela disse... 3, 4 meses assim de alimentação assim, um pouco de acupuntura, vai. Como assim? Tipo, o pessoal me disse que tem que operar, que eu vou ficar tetraplégico, que você não opera. Tá, beleza. Então sabe o que? Vamos fazer. Aí passou a dieta, que é a dieta Equilibrium, passou os sucos, né, que ainda hoje estamos tomando, isso foi 3 anos atrás, né? E claramente a dieta da Elisa exclui todos os amidos. Então, tipo, tira o arroz, tira o trigo, tira o milho, tira feijão. E me deu uma lista gigantesca de outras coisas para comer. Eu, como sempre, eu sou totalmente radical. Vale a falar que eu fiz essa escolha e ela não. Quando eu falava, Stefano, você tá louco, eu não vou conseguir. O que todo mundo fala, o que você deve estar pensando. Você só de se limitar assim, você já tá errado, né? Você é capaz de fazer as nossas escolhas e aí você começa a se sentir melhor. Eu vi ele. Começa com sucos, um mês e meio eu perdi tipo uns 12 quilos. O seu corpo expele tudo com espinhas, tipo racha gigante, comecei a expulsar muco, como se eu estivesse morrendo. E, na verdade você vai morrer mesmo, vai morrer a sua doença. O seu corpo expele coisas que estão lá dentro há 40 anos no meu caso, né? Muco que tá, sei lá, guardado aonde, que é um muco, é uma acidez que daqui a pouco vira câncer, que daqui a pouco vira pneumonia, que daqui a pouco vira sarcoidose, que daqui a pouco vira uma doença autoimune, né? Aí, depois desse período no qual o seu corpo faz esse makeover, né, completo, e aí você começa a entender o que é. A Elisa me disse, inclusive, eu disse, mas Elisa, o que eu vou comer? Que hora? Eu tava com muitas dúvidas. Ela me disse, fica tranquilo, se entregue. Ela me disse, ela previu o que eu ia fazer nos anos seguintes, entendeu? Comecei a meditar mais. Aí eu puxei algumas receitas que ainda hoje são os fundamentos da culinária Equilibrium. Inventei a culinária Equilibrium.
totalmente baseado na Elisa, porque aí eu comecei a fazer os pratos para ela também, dizendo, ó, vem cá, tipo, olha aqui o brócolis, você já provou um brócolis assim, entendeu? Feito com gratin, com toda coisa gomosa que parecia o queijo que não era, né? Aí ela começou a se acostumar, voei, comecei a voar mesmo, comecei a não estar mais mal, depois eu comecei a estar muito mais enérgico, a estar muito mais alegre, de bom humor, coisa que eu não era. E aí o ano seguinte ela se quebrou o ligamento cruzado esquiando. E aí eu disse, olha, você tem uma chance só. Mesmo os médicos na Itália dizendo que você só vai andar normal. Só vai andar normal. Operar impossível. Imediatamente ou daqui a um mês. Tem que entrar na caixinha, tem que entrar no esquema. Aí a solução é ela consulta na Elisa. Ela foi. Aí tava pronta e começou a nossa dieta. Comecei com a acupuntura também, hoje. Olha só o que ela faz, né? Coisas que os médicos não conseguem aceitar, né? Não conseguem aceitar capacidade de cicatrização ridícula, capacidade de regeneração do próprio corpo. E aí ela começou na dieta e pronto, aí fomos, né? Eu estou 100% radical. Quer dizer que eu nem tenho mais a possibilidade de comer um pedaço de pão, de uma pizza, né? Que antes a gente comia uma pizza vegan cada 2 meses, cada mês assim. Eu nem estou sentindo mais essa vontade, já faz uns meses agora. Era mais ou menos, né, de vez em quando. E também tem a questão, né? Nós não temos uma doença grave. Agora o conselho aí a quem quer começar essa transição, não falo assim radical como a gente, mas só de você já querer estar pensando em não comer carne, não comer. Primeiro, a carne é uma proteína reciclada e depois você não absorve só os nutrientes. Você absorve a energia daquele animal. Na verdade, você absorve o fato dela estar apodrecendo dentro do seu corpo durante dezenas de horas. Mas falando de questão energética também, não, você mas tem que falar da questão de acidez da carne. Você está se alimentando de um animalzinho que sofreu, que, né, nasceu para morrer. Não sei se tem muita coerência nisso. Então, se você não está assim tão ligado com a tua saúde, mas você ama o seu cachorrinho, começa a amar também o porquinho, a vaquinha, a galinha, o peixinho, tudo. Com certeza é uma boa puxada, né? No sentido, você respeitar a vida. Né? Comprem um livro The China Study, né? O estudo chinês. Ele fala perfeitamente da acidez da carne, de quanto ela é cancerígena. Todos os tipos de carne. Não é questão de franguinho, não é questão de peixe. Todos os tipos de carne. Também assistem os documentários da Netflix, Cowspiracy, Seaspiracy. Isso é mais pelo ambiente. Mas vai te dar uma puxada. Não, vai. Eu às vezes coloco lá uma coisa. Não coloca isso. Como assim? Você quer tapar o olho? Dizia que se os matadouros fossem feitos de vidro. Paul McCartney. Ele é vegano desde sempre. Ninguém comeria carne, porque você sabe o que acontece lá. Você sabe, mas você não quer ver. É muito mais confortável pensar com o cérebro de alguém do que pensar com o próprio. De enxergar no espelho mesmo, o que você sente. Fecha os olhos e sinta dentro, entendeu? Talvez você sente isso se não tenha coragem com você mesmo de admitir isso, de seguir o próprio rumo. E não só, a sociedade não ajuda. Então o que a gente aconselha? Primeiro, aprofundem toda a informação. Eu estou aqui, tá? Eu já fiz esse percurso, já fizemos, né? Eu tô cheio de informação, conteúdo que eu não falo. Podem perguntar, podem perguntar. Se quiserem, vai no privado pra gente pergunta. Isso, faça uma pergunta pública assim. Pessoas assim. Outra coisa, assistam meus lives no meu Vegetariano. Assistam o live de eu com o Júnior da Cura de Todos. Sigam o perfil dele, Cura de Todos, né? O Júnior falando do caso de câncer no cérebro dele. Aprofunda a informação. Se sentir necessidade, vai numa nutricionista. Tem nutricionistas vegan que te falam para comer batata. Não é porque eles querem fazer mal, mas porque eles estudaram, pagos pelas indústrias farmacêuticas, pagos por quem quer te vender alguma coisa. A gente vive num mundo que cria o problema para te vender a solução. É uma sociedade da doença, entendeu? Não existe saúde nesse mundo, existe doença. Então, como você foca na doença, você tem que focar na prevenção da doença. E as curas de medicina tradicional chinesa, que é a da Elisa, da Ayurvédica, apesar da Ayurvédica não estar certa 100%, porque inclui alguns carboidratos, inclui alguns derivados. Mas a Ayurvédica me ajudou, por exemplo, no meu Pitta, eu sou Pitta Vata, me ajudou bastante na gerência das ondas mentais. Desde eu parei até de comer cebola e alho,
Tipo, é muito raro eu comer uma cebola no alho. Antes eu comia bastante, pra Elisa tá tudo bem. Mas pra mim, não tá. Aí você tipo, começa a entender também, né? Como seu corpo funciona. Começa a se sentir, né? Em Paris fomos comer uma soupe d'oignon, super vegan. Mas eu passei tão mal, eu não sabia por quê. Eu sentia que tinha alguma coisa estranha. Então agora eu consigo me entender melhor. É só que é tão sutil. É uma consciência Tipo, bem sutil. É sutil porque as pessoas, 98% das pessoas não tem essa consciência. Tem o meu live que eu explico sobre os aminoácidos e sobre a glicose dentro do corpo, que explica exatamente quando você come um amido, tá? Outra coisa, toda aquela parada aí de proteínas, quanta proteína, quanta é. Cara, isso aí, você me disse, mas esquece isso, é toda babosa, como você fala, baboseira, falada por pessoas que nem sabem o que elas estão falando. Ah, tem que comer tanto disso, tanto daquilo. Como eu faço muita atividade física e mental, eu preciso de realmente todos os aminoácidos. Então, por isso que a gente adora quinoa, amaranto, os superfoods. E tem que falar também que os nossos sucos são um complemento fundamental na nossa dieta. Então, se você não toma os sucos, que tem todas as enzimas, que elas são a comida do nosso bioma, que é o primeiro cérebro que a gente tem. Então é ele que faz trabalhar o corpo bem. Toda vez que você come, ou você está curando uma doença ou você está alimentando a doença. Então, tipo, esses sucos são fundamentais para alcalinizar o corpo por conta do nutriente que o nosso flora bacteriana, o nosso bioma intestinal come. Aí agora, as proteínas e tudo, falando em proteínas, né? Porque realmente precisa. A proteína é o nosso, sobretudo a nível plástico, né? O aminoácido, né? Proteína a gente que produz. O aminoácido é o que serve para os nossos tecidos, para a produção de ATP, então serve para várias coisas. Os aminoácidos realmente são 20, né? São 8 aminoácidos essenciais que a gente precisa ingerir, porque todos os outros o nosso corpo consegue sintetizar. Essenciais você pode só ingerir. E você acha uns de um lado, uns do outro, entendeu? Aí pronto, o abacate está cheio de triptofano, aí tem as nozes, etc, etc. Mas tem alguns, né, lisina, leucina, isoleucina, valina, triptofanos. Por exemplo, por que a quinoa, que eu insisti com um monte de vídeos aqui? A quinoa é um superfood, o amaranto é um superfood, o trigo saraceno é um superfood, a chia é um superfood, a spirulina é um superfood. Todos esses têm todos os aminoácidos essenciais dentro deles, fora um monte de nutrientes. Como um monte de quinoa por dia, um monte. Entender? Eu estudei, eu nunca fui tão forte na minha vida, entendeu? Então eu não sei suplementar nada. Eu suplemento B12 de vez em quando, um pouco de ômega 3 e magnésio, porque o solo brasileiro é pobre de magnésio. Mas isso é, tipo, né, assim, uma hora pro nobis, comemos bastante cogumelos que são extremamente bons no sistema imunológico. Inclusive, para quem então tá fazendo essa transição de deixar de comer carne, o cogumelo é a carne do vegetal. Primeiro, façam muita pesquisa, aprofunda. Eu boto à disposição, já falei vários livros que a gente, né, leu. Eu até coloquei no grupo ontem o Dieta Sem Muco, anteontem a Dieta Sem Muco. Então, tipo, tem muito material, né? Tem um que se chama Wheat Belly, barriga de trigo. Ele segue exatamente esses negócios, explica bem o que são os carboidratos insulinos, explica bem o que é o muco, né? Como se forma através do amido, como o muco vai, você tá, cara, com uma crise renal, né? O rim não funciona mais, aí né, colapso renal, esse é só o muco do intestino que foi lá. Chegou pneumonia, esse é o muco que se acidificou lá. Então, cara, é muito sinistro isso. Então, faça muita pesquisa. Pra gente funciona, que pra mim funciona o radical. Tipo, vai embora, quer não comer carne, esquece. Mas tem um churrasquinho dos amigos, esquece. Eu não vou comer carne. Tipo, por que não? Porque é uma minha escolha. Sou orgulhoso disso. Eu sei que tô certo. Pronto. Você sabe, eu te garanto que você tá certo. Comece a não comprar mais arroz. Comece a não comprar as coisas que você não pode comer. Isso, não compra. Uma quantidade infinita. A gente vive no Brasil, é muito rico de alimentos, de legumes, de frutas. Nós somos muito sortudos em relação a isso. Então comece a explorar mais. E aqui pelas nossas receitas, vocês vão ver que os pratos que a gente faz sem
utilizar aquilo que você acha que é necessário viver. É uma questão de energia, é uma questão que você vai sentir. Tá? Então Vai atiçar a sua criatividade, vai total, assim, ativar nossa, muitos vai. aspectos. E não só, é o que eu falei, abre a caixa de Pandora, então tudo vai entrar no seu universo, você vai voar. Vai começar a atrair outras Isso. vibrações. Tem que deixar isso fluir. Tipo, deixar isso se entregar, né? Para mim, a palavra é se entregar. A última inteligência, a maior e mais completa inteligência é a intuição. Tá? Se você não libera essa, você vai, né? Vocês assistiram Matrix, você vai raciocinar, você vai ser muito inteligente, muito safado dentro de um esquema. Na hora que você entende que esse é um esquema, é uma simulação, aí você começa com a intuição e você vai sair desse esquema, você vai sair e você vai sentir o que tá certo. E aí vai. E depois você vai utilizar a sua mente por fora da caixinha. Aí não tem mais ninguém, nem nada que possa parar esse percurso de evolução, tá? Porque aí você saiu da Matrix. Aí a gente tá aqui por isso, né? Tá aqui para evoluir. Né? Espero ter respondido. Espero que vocês tenham assistido até agora. Quem assistiu até agora, dê um clap. Parabéns. Até a próxima. Até a Fiquem próxima. ligados aqui no grupo. Se tiverem perguntas, né? Vocês querem mais vídeos assim, de explicação, talvez mais técnicos também. Perguntem, tá? Perguntem, me perguntem no privado. Feedback, falem o que vocês querem ver aqui, que a gente tá... Estamos à disposição, estamos juntos, tá? Construímos esse grupo que ainda é em erva, mas vai ser uma grande evolução. Inclusive vai ter um monte de novidade daqui a pouco, acho que já vou falar para todo mundo. Então estamos aqui, tá? Ó, para equilibristas, um beijo para todos.